Olá, segundo ano, como vão vocês? Turma 211 e turma 251. Essa aula foi elaborada por mim, Daiane, professora de Geografia de vocês, especialmente para trabalhar a semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio. Vocês podem ver que eu estou aqui com a apostila aberta. Está escrito segundo ano ensino médio regular diurno, mas essa apostila também serve para o ensino médio regular noturno. Na parte de geografia, o conteúdo, os exercícios são o mesmo. Bom, então 251, vocês podem assistir e fazer essa aula com tranquilidade, beleza? Primeira coisa é vocês terem lido o plano de estudo tutorado de vocês, conhecerem a apostila. Agora vamos lá para a parte de geografia, certo? A parte de geografia, semana 1, começa na página 65, beleza? Então vamos entender o que é essa semana 1. Nessa semana 1, a gente vai trabalhar um eixo temático chamado Problemas e Perspectivas do Urbano. Não é aquilo que a gente estava estudando em sala de aula, então por isso eu vou fazer a explicação antes da correção dos exercícios, senão não adianta nada. E o tema que a gente vai estudar é o processo de urbanização contemporâneo, com foco no espaço urbano. A habilidade ou habilidades é aquilo que você, estudante do ensino médio do segundo ano, deve desenvolver, deve saber fazer para mostrar que adquiriu o conhecimento. Então, a habilidade que deve ser construída é compreender a relação entre crescimento urbano e mudanças na vida das cidades, beleza? Conteúdos importantes: urbanização, êxodo rural e segregação social. Nessa primeira aula, os dois primeiros conteúdos são mais importantes: urbanização e êxodo rural. Vamos começar então? Então, vamos trabalhar aqui os conceitos, ok? Eu vou grifar no meu material, vocês grifem no de vocês, anotem no caderno, tá bom? Acompanhem a aula da melhor maneira que vocês encontrarem aí, beleza? Primeira coisa super, hiper, mega importante. Nós temos aqui a definição do conceito de urbanização. Então, a urbanização é o processo em que a população das cidades cresce mais rapidamente do que a população do campo. Então, urbanização é quando o crescimento urbano, o crescimento nas cidades, é maior do que o crescimento na área rural. A população que vive nas cidades supera a população que vive na área rural. Beleza? A urbanização é um processo muito importante para quem quer entender a origem das cidades modernas. As cidades modernas são esses ambientes onde a maioria de nós vive, beleza? Só que para a gente entender o processo de urbanização, a gente precisa ter clareza de que a urbanização nos países desenvolvidos, a urbanização nos países ricos, teve algumas características, e a urbanização nos países subdesenvolvidos, pobres, teve outras características. É exatamente disso que a gente vai tratar aqui agora. Só para chamar a atenção aqui para um fenômeno. A Inglaterra, mais especificamente a capital dela, Londres, foi a primeira cidade a se industrializar, ou seja, a ter o crescimento de indústrias, e também foi a primeira cidade a se urbanizar, falando de Londres, beleza? Que é a capital da Inglaterra. Como vocês sabem, já estudaram em anos anteriores, a Inglaterra é um país desenvolvido, a Inglaterra é um país rico, beleza? No geral, quando a gente fala de países ricos, quando a gente fala de países desenvolvidos, o que a gente observa? Que nesses países, nos ricos desenvolvidos, a urbanização é mais antiga. Antiga aqui significa que ela aconteceu há muitos anos atrás. Só para vocês terem uma ideia, a Inglaterra começou seu processo de industrialização e urbanização no século XVIII, por isso que a gente diz que é antiga. Então é bastante antiga e ela foi acontecendo de uma maneira bastante lenta, bastante gradual, beleza?
E normalmente essa urbanização ela foi ocorrendo de uma maneira mais estruturada, porque ela foi acontecendo aos poucos. Então as pessoas que saíam do campo para a cidade, elas foram aos poucos tendo acesso a serviços públicos urbanos. Daiane, o que são serviços públicos urbanos? Por exemplo, elas encontraram nas cidades abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica, rede telefônica, em alguns casos até gás canalizado. Então prestem atenção, meus amores. Esse trechinho aqui, vou tentar grifar de uma maneira melhor aqui para vocês. Esse trechinho, peraí, tô apanhando aqui. Esse trechinho aqui representa o processo de urbanização nos países desenvolvidos, beleza? Então aqui, ó, esse trechinho aqui. Então, urbanização nos países desenvolvidos, certo? Vou colocar aqui, ó, setinha para vocês. Ó, para vocês não esquecerem, bom? Então, aqui, países desenvolvidos. Então, recapitulando, nos países desenvolvidos a urbanização é antiga, lenta e foi integrada à área rural. E uma coisa super importante, as pessoas que foram chegando nas cidades foram aos poucos encontrando sistemas de abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica e por aí vai, beleza? Vamos passar agora para o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, que são os países mais pobres, que são países em que a gente encontra um baixo índice de desenvolvimento humano, uma alta taxa de mortalidade infantil, por exemplo, e por aí vai. Nos países subdesenvolvidos, o processo de urbanização é mais recente. Olha aqui, ó, esse item está super importante. Então, olha, o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos ocorreram mais recentemente e de forma muito mais acelerada. A gente costuma dizer que a urbanização dos países subdesenvolvidos, como ela foi mais recente do que dos países desenvolvidos, a gente chama de urbanização tardia, tá bom? Ela aconteceu tarde, porque aconteceu depois, aconteceu mais recentemente. Mas isso não significa que ela foi lenta, ao contrário. O processo de urbanização nos países mais pobres foi extremamente e continua sendo extremamente acelerado. Essa palavra aqui é super importante, acelerado, bom? Qual que é o problema de você ter um crescimento urbano muito acelerado? Qual que é o problema de você ter uma grande quantidade de gente se mudando para a cidade rapidamente? O problema é esse daqui, olha. Eu vou grifar para vocês. Surgiram muitos problemas sociais decorrentes desse crescimento acelerado. Vamos pensar, vamos analisar aqui que problemas sociais são esses. Aumento da criminalidade, uso de drogas, poluição, doenças, falta de moradia. Além disso, uma carência de planejamento urbano, falta de investimento em infraestrutura e serviços públicos, como transportes, escola, hospitais, saneamento básico. Eita, então as cidades em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, como é o caso aqui do exemplo, Butão, Guiné-Bissau, Paquistão e tantos outros, tem uma série de problemas. Então aqui, ó, a gente vai fazer um grifo bem legal para vocês se lembrarem que aqui nós temos as características da urbanização nos países. Aqui, ó. Essa daqui é a característica da urbanização em países subdesenvolvidos.
subdesenvolvidos. Beleza? Vamos terminar aqui então a aula teórica. Para a gente terminar a aula teórica tem uma palavra super importante, uma palavra não, um conceito. Êxodo rural. Esse conceito de êxodo rural é muito importante para a gente entender a urbanização nos países subdesenvolvidos. A palavrinha êxodo rural significa saída de pessoas da área rural para a área urbana. No caso dos países mais pobres, no caso dos países subdesenvolvidos, o êxodo rural foi provocado principalmente pela mecanização do campo. Então, segundo ano, 211 e 251, para quem não lembra, mecanização do campo é a chegada de máquinas na área rural. Essas máquinas substituíram trabalhadores, desencadeando um fenômeno chamado de desemprego estrutural. E aí essas pessoas desempregadas, desalojadas que viviam na área rural, se transferiram para as cidades em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Só que, no caso dos países mais pobres, essas pessoas não encontraram aquilo que elas de fato desejavam, que era uma melhor condição de vida. Então, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo uma transferência de pobreza. Uma transferência da pobreza do campo para a pobreza nas cidades. Isso fez com que as cidades acabassem vivendo um aumento do subemprego, da mendicância, crescimento das favelas, criminalidade, entre outros fatores. Espero que vocês tenham compreendido a aula teórica. Agora vamos passar para as atividades, tá bom? Vamos lá então. As atividades são atividades mão na massa. Eu vou interpretar os exercícios, explicá-los e depois fazer com vocês, corrigi-los. Então vamos lá, atividade 1, analise a tabela. Primeira coisa muito importante, ler o título. A primeira coisa que a gente faz. Taxa de crescimento da população urbana entre 50 e 60, nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Galerinha, vamos prestar atenção aqui, ó. Nos países desenvolvidos, entre 1950 e 60, a taxa era 31%. Nos subdesenvolvidos era quase 60%. Por que que o país rico estava com uma taxa de população urbana menor? Porque a urbanização dos países desenvolvidos já tinha acontecido. Então, eles já tinham se urbanizado no século XIX, início do XX. Aqui a gente está falando da segunda metade do século XX. Então, quem que estava nesse momento vivenciando uma grande taxa de crescimento da população urbana? Os países mais pobres, os países subdesenvolvidos. Beleza? Espero que tenham entendido a análise da tabela. Agora vamos lá, letra A. O que a tabela representa sobre a urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos entre 50 e 60? Explique. Ela vai representar então que na segunda metade, do século XX, mais especificamente nos anos 50 e 60, os países desenvolvidos já estavam em taxas de crescimento urbano menor, porque eles vivenciaram uma urbanização antiga. Já os países subdesenvolvidos estavam vivendo aquilo que a gente chama de explosão urbana ou explosão demográfica. Eles estavam vivendo um momento de forte crescimento da população que vivia nas cidades. Então, vamos construir agora uma resposta legal para esse exercício. Vou fazer aqui na forma de balãozinho. Então, vamos lá. Os dados da tabela mostram que entre 1950 e 1960, os países desenvolvidos já apresentavam, não vou colocar estavam, já apresentavam taxas mais baixas de crescimento urbano, pois a urbanização deles foi antiga. Já os países subdesenvolvidos estavam vivenciando uma explosão
demográfica, marcada pelas altas taxas de crescimento urbano. Vamos ver como ficou essa respostinha nossa? Então, ó, os dados da tabela mostram que, entre 1950 e 60, os países desenvolvidos já apresentavam taxas mais baixas de crescimento urbano, pois a urbanização deles foi antiga. Já os países subdesenvolvidos estavam vivenciando uma explosão demográfica, marcada pelas altas taxas de crescimento urbano. Bonitinho. Quais fatores levaram a população a migrar para as grandes cidades em países subdesenvolvidos? Isso tá lá no texto. Vamos voltar lá no texto, lá na aula teórica. Olha só, um grande fator que fez com que a população migrasse para as cidades foi o êxodo rural, a saída de pessoas da área do campo para a cidade, principalmente por causa da mecanização, ou seja, substituição de trabalhadores por máquinas. Então, a gente pode colocar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Balãozinho, bonitinho. Então, vários fatores contribuíram, mas merecem destaque o êxodo rural, ou seja, a saída de pessoas do campo para a cidade, e a mecanização agrícola, que levou à substituição de pessoas por máquinas. Tal fato aumentou o desemprego no campo. Vamos ver como ficou a nossa respostinha? Ficou legal? Então, ó, vários fatores contribuíram, mas merecem destaque o êxodo rural, ou seja, a saída de pessoas do campo para a cidade, e a mecanização agrícola, que levou à substituição de pessoas por máquinas. Tal fato aumentou o desemprego no campo. Será que eu não coloquei campo, gente? Coloquei aqui. Bonitinho. Então, número 1 feito. Vamos lá, número 2. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização do século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, letra A, CIS 3 metrópoles. Repara para vocês verem 211 e 251. Tem um conceito novo, que não foi abordado na teoria. Esse conceito é metrópoles. Ele não foi abordado na teoria, vocês repararam? Então, vão lá no senhor Google. Vamos lá, vou pedir ajuda para o senhor Google. Então, metrópoles. Digitei aqui no Google Brasil Escola, tá vendo? Então, ó, o que são metrópoles? As metrópoles são centros urbanos de grande porte e caracterizam-se pelo poder de atração e influência que exercem sobre um grande número de cidades em seu entorno. Olha uma fotinho bacana aqui, ó, São Paulo. São Paulo é uma metrópole, mas no Brasil nós temos outros exemplos de metrópole. Nós podemos citar Belo Horizonte, nós podemos citar Manaus, nós podemos citar Porto Alegre, podemos citar Fortaleza, né? Então, metrópoles são grandes cidades, são cidades que concentram uma grande quantidade de serviços, uma grande quantidade de atividades. E são cidades que conseguem influenciar outras, tanto no seu entorno quanto a nível nacional em algumas vezes. Vamos citar 3 metrópoles brasileiras, então? Algumas eu já falei, né? Na hora que eu estava explicando. Mas vamos lá. Vamos colocar São Paulo. Vou chamar São Paulo de metrópole master. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Bonitinhas. 3. Descreva as principais características dessas metrópoles, considerando características populacionais e serviços prestados. A gente vai responder de uma forma geral. Não vamos falar de cada uma das 3, não. No geral, então, o que são metrópoles? São cidades grandes,
Do ponto de vista populacional, a gente pode falar que são cidades com grande número de habitantes, são cidades muito populosas. Do ponto de vista dos serviços prestados, a gente pode dizer que elas concentram uma grande quantidade de atividades, tanto do setor secundário, que é a industrialização, as indústrias, quanto do setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Vamos agora construir uma resposta, então. Então, de modo geral, apresentam grande quantidade de habitantes, ou seja, são populosas. Ok, agora vamos colocar do ponto de vista dos serviços prestados. Em relação aos serviços prestados, oferecem uma ampla rede de atividades, principalmente no setor secundário. Aí, ó, para quem esqueceu, matéria lá do ensino fundamental. Para quem não sabe o que é setor secundário, são as indústrias. Principalmente no setor secundário, indústrias e terciário. Comércio e prestação de serviços. Bonitinho? Vamos ver se ficou legal a nossa resposta? Então, vamos lá. De modo geral, todas essas metrópoles apresentam grande quantidade de habitantes, ou seja, são populosas. Em relação aos serviços prestados, oferecem uma ampla rede de atividades, principalmente no setor secundário, que é indústrias, e terciário, comércio e prestação de serviços. Lindo, muito lindo. Agora vamos para o exercício 3 e 4. No exercício 3 e 4, a gente tem que analisar esse mapa mundi da urbanização em 2020. Tá ruim a visualização? Vou tentar ir para o site. Ó, no site está um pouquinho melhor, mas não tá grande coisa não. Eu quero que vocês reparem aqui nesses círculos maiores aqui vermelhos. Esses círculos se referem a megacidades. Atenção ao conceito de megacidades, tá, gente? Megacidades são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Cuidado para não confundir megacidade com metrópole, que é um outro termo. Megacidade, a gente está falando só de cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, independente de ela ser muito ou pouco importante. Tá bom? Então, aqui, ó. Colocar essa informação aqui que eu a considero importante, olha. Então, megacidades. Sabe aquelas notinhas que a gente coloca no caderno, aqueles grifos que a gente faz? Tenta chamar atenção aí no seu caderno para esse conceito, porque ele não aparece no texto. Então, megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Aqui, o critério é puramente numérico, tá bom? Então, tá aqui, ó, megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, vamos lá, os círculos vermelhos representam essas megacidades. A gente tem que citar 2 megacidades para cada continente. Vamos olhar aqui, vou no mapa maior, América. Na América, a gente pode pegar aqui, essa é a cidade do México, e a gente pode pegar aqui São Paulo. Vamos voltar no nosso PDF, escrever, cidade, ai, sumiu, aqui, voltei, cidade do México, claro que ela fica onde? No México. E São Paulo fica onde? Brasil. Da África, vamos lá no mapa. África, ok. Tá vendo esse círculozinho aqui? É o Cairo, fica no Egito. E esse círculozinho aqui é Lagos. Lagos fica na Nigéria. Então, vamos voltar aqui, vamos escrever Lagos, Nigéria e Cairo, Egito. Muito bem.
Vamos para a Ásia. A Ásia é a campeã em megacidades, tá, gente? Aqui, ó, esse cantinho aqui é a China. Esse monte de círculos aqui. Para ser mais específico, esse daqui é Xangai. E aqui é a Índia. A Índia também tem várias megacidades. Esse daqui é Delhi. Então, nós vamos voltar no nosso PDF. Então, Xangai, China e Delhi. Fica na Índia, tá? Beleza. Oceania. Eita, vamos lá para a Oceania. A Oceania é aqui, gente, olha. A Oceania pega aqui a Austrália, onde eu tô marcando aqui. Pega Nova Zelândia, pega Guiné, Papua Nova Guiné, não tem megacidade. Essa daqui não pertence à Oceania, tá? Isso daqui pertence ao Sudeste Asiático. Então, a Oceania não tem megacidades, tá bom? Então, a gente vai colocar 100 megacidades. Só para vocês terem uma ideia, Melbourne fica na Austrália, não chega a ter nem 5 milhões de habitantes, tá? Vamos para a Europa agora? Ó, Europa. Então, nós temos aqui, ó, esse círculo aqui, ó, tá representando Moscou. Essa é a única megacidade da Europa, é Moscou. Nós temos outros círculos aqui, tá vendo? Só que esses círculos, eles não podem ser considerados megacidades, tá? Se a gente for colocar, por exemplo, Londres, vou pesquisar aqui com vocês, para não ficar a dúvida. População de Londres. Olha, Londres não tem nem 9 milhões de habitantes, tá vendo? Vamos colocar Paris. Olha, Paris, 2,148 milhões. Vamos colocar Madrid. Olha, Madrid também, 6,6. Então, na Europa, que a gente tem megacidade mesmo, é Moscou, tá vendo? 11,92 milhões. Então, a gente vai voltar lá pro PDF e a gente vai colocar só uma, porque a gente não tem mais, não. Moscou, que fica na Rússia. Ah, e lembrando que a Rússia, ela tem uma parte europeia e uma parte asiática, tá? Bonitinho. Corrigimos então. Vamos para a atividade 4. Como é classificada a maioria das cidades brasileiras? Explique. Ai, gente, para responder esse exercício, tem que fazer uma pesquisa. Vamos lá no senhor Google de novo. A pesquisa que a gente vai fazer agora é no site IBGE, aqui ó, agenciadenoticias.ibge.gov.br. Eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que o IBGE divulgou, que é a pesquisa sobre a rede urbana brasileira. O IBGE identificou quais são as características de cada cidade aqui no Brasil e tal. Ele observou que o Brasil tem 12 metrópoles, só 12. E que a grande metrópole nacional é, quem adivinha? São Paulo, gente. E que nós temos como metrópoles nacionais o Rio e Brasília. E como metrópoles, nós temos vários exemplos aqui. Tem Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e por aí vai, beleza? Nós temos 70 cidades que são consideradas capitais regionais, temos 169 que são centros sub-regionais, 556 que são centros de zona. O que seria uma cidade que é centro de zona? São aquelas de menor porte e com atuação restrita à sua área imediata. São aquelas que exercem funções muito básicas, elementares. E nós temos a grande maioria das cidades brasileiras são centros locais, né? São cidades que a atuação delas é muito restrita, não extrapola os limites do seu município. Elas normalmente têm poucos habitantes, normalmente uma média de 10 mil habitantes. Então, olha, a grande maioria das cidades brasileiras são cidades pequenas, classificadas pelo IBGE como centros locais ou centros de zona. Então, vamos responder lá, ó. Não dava para fazer sem pesquisa, né? Perceberam? Vou colocar o balãozinho aqui. Então, de acordo
com o IBGE, a maioria das cidades brasileiras são centros locais e centros de zona, ou seja, cidades pequenas. É o caso da nossa cidade, né, gente? Com poucos habitantes e com baixa capacidade de influência. Bonitinho. Então, vamos ver como que ficou. De acordo com o IBGE, a maioria das cidades brasileiras são centros locais e centros de zona, ou seja, cidades pequenas, com poucos habitantes e com baixa capacidade de influência. Ufa, estamos acabando. Chegamos no último exercício. Escolha uma das metrópoles brasileiras. Eu vou escolher São Paulo. Vocês podem escolher qualquer uma. E crie uma lista com 10 palavras ou expressões que caracterizam bem essa metrópole. Preparados? Então, vamos lá, ó. Eu escolhi São Paulo, tá? Vou colocar aqui, ó. São 10 palavras, né? Então, grande. Palavras que eu penso na hora que eu falo em São Paulo. Populosa. Vocês podem fazer com qualquer uma, tá, gente? Que seja metrópole. Centro. Nossa, essa palavra veio muito na minha cabeça. Influência. Influência. Tudo isso eu penso quando eu falo em São Paulo. Nacional, a gente viu lá na pesquisa do IBGE que ela é a grande metrópole nacional. Sedes, ou melhor, sede de empresas, é onde tem muitas empresas instaladas, né? Financeiro, penso muito em dinheiro. Comércio. Industrialização, que eu acho que São Paulo é um exemplo de cidade muito industrializada e também de urbanizada, então eu coloquei urbanização. Então eu fiz uma listinha de 10 palavrinhas e expressões que eu penso quando eu falo sobre São Paulo. Então, grande, populosa, centro, influência, nacional, sede de empresas, financeiro, comércio, industrialização e urbanização. Agora, enumere essas palavras ou expressões em ordem de importância ou por algum critério, população, atividades, entretenimento. Vocês viram que na letra A eu fiz aleatório, tá? Eu enumerei, mas fiz aleatório. Aqui na letra B, eu vou escolher um critério. E o critério vai ser economia. Então, ó, critério, economia. Então, de acordo com o critério econômico, a primeira palavra que me vem para São Paulo é financeiro. A segunda, são aquelas mesmas palavras da letra A, só que reorganizadas, tá beleza? A segunda palavra que me vem é centro. A terceira, comércio. A quarta, industrialização. A quinta, urbanização. A sexta, sede de empresas. A sétima, influência. Oitava, grande. A nona, nacional. E a décima, populosa. Tá? Então, são aquelas mesmas palavras, só que reorganizadas de acordo com o critério economia, tá bom? Então, ficou 1, financeiro, 2, centro, 3, comércio, 4, industrialização, 5, urbanização, 6, sede de empresa, 7, influência, 8, grande, 9, nacional, 10, populosa. Beleza? O último exercício. Ao terminar, utilize sua criatividade e produza um texto ou uma história em quadrinhos sobre a metrópole, destacando suas potencialidades e seus desafios. Não esqueça de dar um título bem bacana ao texto ou história em quadrinhos. Então, a gente tem que pegar essas palavrinhas legais agora e construir um texto. Preparados? Então, vamos construir o nosso texto. Vou aumentar a letrinha aqui para não ficar muito pequena. E vou colocar de vermelhinho, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aspectos, esse é o título do nosso texto. Aspectos socioespaciais
de São Paulo. Então, beleza, nosso título. Vamos começar então. Eu vou diminuir a letrinha, colocar 9. Porque senão não vai caber. Então, São Paulo, o que a gente pode dizer sobre São Paulo? São Paulo é uma grande cidade brasileira, não é verdade? É a mais populosa do país. Foi a primeira cidade a consolidar o processo de urbanização e industrialização. Vou fazer bem pequenininho, tá? Porque senão nossa aula vai ficar muito grande, porque eu falo muito, vocês sabem. Atualmente, é o centro financeiro, financeiro do Brasil. Tem ampla rede de comércio e, por isso, tem enorme influência nacional. Foi um parágrafo, na verdade, né, gente? Mas eu acho que deu para vocês entenderem. Eu vou ir grifando, vou ver se eu consigo grifar as palavrinhas que nós utilizamos aqui. Então, ó, aspectos socioespaciais de São Paulo é o nosso título, tá? São Paulo é uma grande cidade brasileira. Então, grande aqui. Eu não consigo. Mas, lembrem-se, grande foi uma palavra que a gente usou lá. Então, é uma grande cidade brasileira, é a mais populosa do país. Populosa também foi outra palavra. Foi a primeira cidade a consolidar o processo de urbanização e industrialização também. Atualmente é o centro financeiro, essas duas nós utilizamos também. Tem ampla rede de comércio e, por isso, tem enorme influência nacional. Ficou faltando sede de empresas. Então, além de ter as principais sedes de empresas brasileiras. Beleza? Gente, a aula ficou longa porque, como a gente tá fazendo a semana passada, eu tive que corrigir o exercício e explicar antes, porque vocês ainda não tinham estudado essa matéria. Quinta-feira também vai ser assim, vai ser uma aula mais longa, porque vai ter que ter explicação e correção. Mas a partir de semana que vem a gente vai fazer isso em 2 momentos separados. A aula de terça vai ser para explicação e a aula de quinta vai ser para correção, que aí o vídeo não fica tão longo, tá bom? Beijo, espero que vocês estejam bem, que tenham entendido a aula. Se não tiver entendido, é só assistir de novo. Beijinho, saudade.